pessoal, tudo bem? Professora Sheila e hoje nossa segunda aula de português. Na aula passada nós falávamos sobre fonologia e essa semana nós vamos falar sobre quais são esses fonemas que a fonologia estuda. Mas para isso não esqueça de deixar a sua curtidinha e deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com amigos que precisem aprender algumas coisinhas para poder passar em algum concurso, para poder passar em alguma prova de vestibular, ok? É um prazer estar com vocês e vamos para a nossa aula. Aula passada eu falava para vocês que os fonemas são as menores unidades sonoras, quer dizer, as menores unidades de som que nós emitimos quando falamos o nosso código de língua, nosso código linguístico, lembram? Então, esses fonemas, que são os sons que nós falamos, eles se dividem em vogais, consoantes e semivogais, tá? Quais são essas vogais, quais são essas consoantes e quais são essas semivogais? Vamos dar uma olhadinha. Quando nós escrevemos na nossa ortografia, nós conhecemos 5 vogais. Quais são essas 5 vogais? A, E, I, O, U. Nós conhecemos 5 vogais que dão conta da nossa escrita. Porém, quando nós falamos, nós não falamos só 5 vogais. Nós falamos 12 vogais. 12 vogais que nós pronunciamos quando nós queremos dizer algumas palavras. Tá certo? Então, eu tenho aqui o A, o E, o I, o e o U. Então, A de ave, E de elefante, I de igreja, O de olho, U de urubu. Tenho 5 vogais. Mas eu também falo ele e falo ela. O que acontece? Quando eu falo essas vogais, eu falo esse E de ele, mas eu também falo ela. Então eu tenho mais um som diferente desse aqui. Eu tenho um som de E, ela, era, Eva. Eu tenho um som de E. Tá certo? Então é mais um som que eu digo. Eu tenho o som do O de olho, mas eu também tenho o som de olhos. Eu tenho o som de ovo, mas eu tenho um som de ovos. Então, esse som aqui também se modifica de O para O em determinadas palavras que eu uso. Então, nessa classificação aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vogais orais, vogais abertas, A, O, E. Eu tenho 7 vogais orais. Além dessas 7 vogais orais, eu tenho mais 5 vogais que são nasais. O que são vogais nasais? São vogais em que o som ele sai uma parte pelo nariz. Existe uma nasalização. Em, in, on, Então, essas 5 vogais aqui são 5 vogais nasais. E essas 7 são 7 vogais orais, ok? Então, eu tenho foneticamente 12 vogais. Eu falo 12 vogais, tá certo? Mas escrevo 5. Tudo bem? Quais são as minhas consoantes? As minhas consoantes, as que eu vou usar dentro do código fonético, são 19 consoantes, tá? Tá aqui, ó, 19 consoantes. Eu coloquei o código fonético aqui para que você tenha uma ideia. Porque nos concursos você vai encontrar as perguntas da seguinte forma. Diga quantos fonemas existem na palavra tal. E para você saber tudo isso, você precisa conhecer o código fonético para ficar mais fácil para você, tá certo? Então, o que nós temos?
nós temos aqui as letras, que são as letras do código fonético. Gente, lembrando a vocês que quando nós trabalhamos com fonética, nós trabalhamos com as barras, tá? Eu não posso esquecer que o meu fonema fica entre as barras. Aliás, entre as barras, né? Eu coloco as barras e o meu fonema. Porque essa barra indica oralidade. Lembram da aula passada que eu falei? Então, aqui eu não coloquei as barras para que você compreenda melhor as letras, senão mais as barras ia ficar muito misturado, tá? E eu quero que você compreenda as letras. Então, o que eu posso fazer é colocar uma barra aqui no final e uma barra aqui no começo, para que você lembre que isso daqui é oral, tá? Mas, na verdade, cada fonema tem que ser acompanhado pelas barras. Mas, para não ficar muito melecado, eu deixei assim. Então, vamos lá. Eu tenho um fonema P de pato. Tenho o fonema B de bato. Tenho o fonema T de tatu. Tenho o fonema D de dado. Tenho o fonema F de faca. Tenho o fonema V de vaca. Tenho o fonema S. Ah, meu Deus, agora deu problema. O fonema S é o fonema do sa, se, si, so, su. Mas o que acontece com a nossa língua? Nós temos o sa de sapo, de sapato, mas nós também temos aqui, ó, o fonema sa de casa. Percebem a diferença? É escrito da mesma forma, mas aqui eu tenho o fonema sa, se, si, so, su e aqui eu tenho o za, casa. Ele se modificou. Tá certo? E aí o que acontece? É sa ou é za? Então, nós vamos usar um fonema para o sa, se, si, so, su e um fonema para o za, ze, zi, zo, zu. Tá certo? Então, esse aqui vai ser sempre sa, se, si, so, su. E esse vai ser sempre za, ze, zi, zo, zu. Então, aqui, se eu fosse transcrever, eu faria za, casa, tá? Eu usaria esse aqui e aqui o sa, se, si, so, su. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse daqui pra gente não se confundir. Ok. Então, aqui eu tenho o sa, se, si, so, su. Aqui eu tenho o za, ze, zi, zo, zu. E quando eu quiser escrever o sh de chuva, de xícara, eu vou usar esse S meio escorridinho. Eu chamo ele de S escorrido. Os meus alunos chamavam de macarrão. Então, o S escorrido, ele representa o sh de chuva e de xícara. Tá certo? Então, esse é o sh. Esse aqui, eu coloquei o J e o G porque tem viagem, tem gente, tem jeito, né? Então, ele tem o som de já, ge, ji, jo, ju. Aqui, o ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu. E aqui eu tenho duas, que é o nha e o lhá. São esses dois fonemas aqui, ó. O que vai acontecer com esses dois fonemas? Esse aqui é o nha e esse é o lhá. Por quê? Porque o H não tem som. Não existe som de H. Por exemplo, se eu escrevesse hoje ou escrevesse hoje, você ia ler da mesma forma. Se eu dissesse para você, leia para mim o que está escrito aqui, você diria hoje. Se eu dissesse, leia para mim o que está escrito aqui, você ia dizer hoje. Entenderam? O H, ele existe na nossa ortografia, mas nele não tem som. Não existe som para esse H. Então, ele não existe na linguagem fonética. Você nunca vai encontrar um H. Como isso não vai aparecer, o que aconteceu? Usou-se uma outra forma para a gente poder representar esse som. Porque existe o som do sh, o som do lhá,
o som do nha. Então, nós precisamos ter outros símbolos para representar esse som, compreendem? Então, por exemplo, aqui na palavra, vamos usar aqui o NH, ninho. Como que eu vou representar essa palavra ninho? Eu vou representar assim, com esse aqui que é o som do nha, nho, ni, tá? Então, esse é o som do nha, nha, nhi, nho, nhu. Tá, vamos continuar. Então, eu tenho o som do P, de B, de T, de D, de F, de Z, de Sas, de Z, de Já, de Ma, Na, Nha. Esse é o som do Lá, de laranja, de lua. Esse é o L. E esse aqui é o som do Lhá, de telha. Ó, telha. É esse som aqui. Telha. Tá certo? Então, aqui eu tenho a oralidade, tá, gente? Aqui é o oral. Aqui é o escrito. Aí eu tenho um R grande que representa o som forte do R. Carro, rua. Observe que carro e rua. Tá certo? Os dois são representados por esse R forte aqui. Tá bem? Esse R fraquinho é o R, ó, um é grandão, fortão. O outro é pequenininho, fraquinho. Então, eu tenho carteira, curto. Tá certo? Esse R é o R fraco. E esse é o R de rua, roda, carroça. Aquele R que a gente fala com força. E esse outro é o R mais fraco, tá bem? Aqui eu tenho a representação do K, que, ki, ko e alguma coisa. E aqui eu tenho Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ok? Então, eu tenho a representação de todos os sons dentro desse código fonético que você está vendo aqui. Tá certo? E aqui... Minha luz tá ruim hoje, viu, pessoal? Tá piscando. E aqui eu tenho duas semivogais. O Y representa o I e o W representa o U. Quando que você vai usar as semivogais? Quando você estiver trabalhando com ditongos ou então tritongos. Na maioria das vezes, tá? Depois pra frente a gente vai ver um pouquinho melhor. As semivogais vão ser a última coisa que a gente vai olhar. Primeiro a gente vai aprender a trabalhar com as vogais e as consoantes de uma forma mais básica. Depois a gente vai para a semivogal, porque ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então, para você não se confundir, eu não quero que você se confunda, eu quero que você compreenda, tá certo? Então, o que nós temos que lembrar? 5 vogais escritas, 12 vogais faladas. Elas são 7 orais e são 5 nasais. Aí eu tenho as consoantes, que são essas aqui, e as semivogais que nós vamos deixar para depois. Vamos primeiro trabalhar com essas duas aqui. Tudo bem? Pessoal, então, essa semana eu vou postar 2 vídeos, porque eu quero acelerar um pouquinho essa questão dos fonemas para você ir entendendo, tá? Então, hoje nós falamos sobre quais são essas vogais e na próxima aula eu vou fazer algumas palavras, já vou entrar direto nas palavras e a gente vai transcrever para que você consiga compreender como que isso é usado, tá certo? E como que você vai encontrar isso nos concursos. Tá legal? Um grande abraço para você, um beijo, espero que você tenha entendido e até a próxima aula. Não esqueça de curtir, hein? Tudo de bom!